Vamos direto ao ponto. A inteligência artificial está provocando um verdadeiro terremoto, uma mudança de paradigma sem precedentes nos cuidados cardiovasculares. A nossa análise visual de hoje mergulha justamente nessa virada de chave, mostrando como a cardiologia está deixando de ser uma disciplina puramente reativa para se tornar uma ciência proativa e principalmente preditiva. O material que baseia a nossa exploração reúne ensaios clínicos, artigos científicos de ponta e dados reais que provam que essa revolução está acontecendo agora mesmo. Então, vamos lá! E a grande pergunta que guia a gente é esta aqui. Será que o aprendizado de máquina consegue prever com exatidão uma crise cardíaca cirúrgica antes mesmo de o paciente dar qualquer sinal clínico? Sabe, parece total enredo de ficção científica, mas os dados que vamos destrinchar mostram que isso já é uma realidade nas salas de cirurgia mais avançadas. Para entender como a gente chegou até aqui, vamos dar um passo atrás. Parte 1. A nova era da cardiologia. Olhando para trás, a gente percebe o desgaste gigantesco que a cardiologia tradicional sempre impôs aos profissionais de saúde. Esta linha do tempo ilustra muito bem a nossa evolução, das primeiras grandes descobertas com a cinecoronariografia lá em 1958, passando pela introdução da angioplastia em 77, até chegarmos à nossa era de IA e robótica. Durante mais de 60 anos, a essência mecânica dos procedimentos foi praticamente a mesma, exigindo que a equipe médica ficasse em pé, colada na mesa de cirurgia durante todo o tempo. E a conta dessa rotina pesada chegou. 45%. É isso mesmo, essa é a taxa atual de esgotamento, o famoso burnout, entre os médicos intervencionistas e radiologistas. E as fontes apontam um motivo físico muito claro para isso. Imagina o desgaste gerado por passar horas usando aventais de chumbo de 7 quilos para se proteger da radiação, lidando com o risco altíssimo de desenvolver problemas graves como cataratas e câncer ao longo dos anos. É um ambiente de estresse extremo. Mas é exatamente aí que a tecnologia entra como uma verdadeira tábua de salvação. Plataformas como o sistema Azurion da Philips não ajudam só o paciente, elas literalmente resgatam os profissionais. Os dados revelam que usar algoritmos inteligentes para analisar imagens de raio-x reduz o tempo de análise pela metade. 50% a menos de tempo e 30% a menos no risco de complicações. O fluxo de trabalho fica muito mais ágil, tirando aquele peso das costas da equipe. Parte 2. IA no diagnóstico coronariano. Agora que a gente entendeu o alívio na rotina médica, vamos falar sobre como avaliar o fluxo de sangue no coração de um jeito incrivelmente inovador e seguro. Algo que o ensaio clínico All-Rise explorou a fundo. O ponto alto aqui é a comparação de métodos. Tradicionalmente usava-se fio-guia de pressão, que é invasivo e focado só na anatomia. Já o software FFRangio traz uma mudança radical de mentalidade. A gente para de depender apenas da anatomia física e passa a focar na fisiologia real do coração. E o melhor, tudo isso de forma não invasiva, turbinado pela inteligência artificial. E para provar que esse método não deixa nada a desejar o padrão ouro, o rigor científico do estudo All-Rise foi fenomenal. Eles testaram quase 2.000 pessoas, 1.930 pacientes, para ser mais exato. Foi um esforço global gigante envolvendo lugares como Estados Unidos, Israel, Japão, Suíça e Reino Unido, todo para garantir que a IA funcionaria perfeitamente em várias populações diferentes, sem margem para dúvidas. Os resultados foram irrefutáveis. Clinicamente, os dois métodos empataram. Mas na hora H, na mesa de intervenção, as vantagens foram imensas. O FFR-Angio reduziu o tempo médio do procedimento de 42 para 39 minutos, cortando drasticamente a exposição do paciente à fluoroscopia e ao contraste. É a precisão aliada à segurança extrema. Parte 3. Precisão na angioplastia. Levando a inovação para o calor do momento cirúrgico, o InCor, lá em São Paulo, virou o grande pioneiro da América do Sul ao jogar a IA para dentro das angioplastias. O grande protagonista é o software Ultrion 1.0. Pensa nele como um microscópio digital superpoderoso. Ele cruza imagens de altíssima resolução, a famosa OCT, com inteligência artificial para examinar automaticamente a placa que está bloqueando a artéria. Ele joga luz nos vasos mais escuros e obstruídos em tempo real. E se liguem neste número que resume tudo. 88%. Estudos mostram que os insights dessa tecnologia fazem os médicos mudarem a estratégia cirúrgica inicial em quase 90% dos casos. A capacidade da máquina de enxergar detalhes invisíveis a olho nu muda o rumo da cirurgia de um jeito absurdo.
Na prática clínica, isso é definição de planejamento milimétrico. Integrar essa IA padroniza todo o fluxo de trabalho. A gente tem a garantia de que o implante do stent vai acontecer na posição e no ângulo absolutamente perfeito já na primeira tentativa. Isso otimiza o tratamento, zera riscos adicionais e, o mais incrível, reduz de forma drástica a chance do paciente precisar voltar para a mesa de cirurgia no futuro. Parte 4. Monitoramento preditivo em cirurgias. Chegamos a um campo que ultrapassa o diagnóstico. É a inteligência artificial assumindo o papel de prever o futuro hemodinâmico do paciente durante cirurgias super complexas. Para ancorar essa ideia ousada, dá uma olhada nesse artigo recém-publicado na Revista Científica Brasileira de Saúde e Medicina. O foco deles é como a gente pode prevenir a hipotensão, que é aquela queda rápida e perigosa da pressão arterial em cirurgias grandes. O coração desse estudo atende pela sigla HPI, o Índice de Predição de Hipotensão. É possível imaginar o HPI como uma previsão do tempo mega exata, só que focada no coração humano. É uma ferramenta de aprendizado de máquina que encontra padrões escondidos e avisa que a pressão vai cair muito antes de os monitores normais apitarem. E a força bruta de processamento para isso é de cair o queixo. O algoritmo varre incríveis 2.600 características distintas da onda de pressão a cada único batimento do coração. Enquanto a máquina tradicional tira fotos estáticas da situação, esse software rastreia milhares de minúcias dinâmicas sem parar. E a IA busca algo super específico nesse mar de informações, a tríade hemodinâmica. Analisando a pré-carga, a contratilidade e a pós-carga, o algoritmo mastiga a informação e conta para o anestesista não só que a crise vem aí, mas o porquê. O problema está na força do músculo ou no vaso. A inteligência artificial entrega o diagnóstico diferencial de bandejão para a equipe médica. O que nos traz a virada de chave definitiva na mesa de cirurgia. No modelo antigo, puramente reativo, o alarme toca quando a bomba já estourou e o paciente está em crise. O monitoramento preditivo inverte isso por completo. Ele entrega nas mãos do cirurgião uma janela de ouro, entre 5 e 15 minutos de antecedência. É um tempo precioso para agir e evitar que a crise chegue a se formar. E ganhar tempo numa mesa de cirurgia é igual a salvar órgãos e salvar vidas. A literatura crava que manter o paciente estável durante esses minutos evita complicações pós-operatórias que seriam devastadoras. Estamos falando de anular riscos de lesões agudas nos rins e proteger o músculo do coração de danos severos. A missão deixa de ser remediar o problema e passa a ser impedir que ele nasça. Parte 5. O futuro da medicina. Vendo tudo o que já se tornou realidade, o que essa tempestade de dados vai trazer para os próximos anos? As projeções extraídas das nossas fontes desenham um cenário absurdo. A gente fala em usar a IA para prever riscos do coração de forma hiperindividualizada, montar planos de ação traçados a partir do DNA de cada um e levar a segurança de cirurgias minimamente invasivas a patamares que beiram a perfeição. O Marcelo Javier, da Philips Healthcare, bateu muito bem nessa tecla. Estamos apenas descobrindo a superfície das possibilidades da inteligência artificial. E ele tem toda a razão. Por mais incrível que seja ver a tecnologia antecipando problemas no bloco cirúrgico, isso é só a pontinha do iceberg. Essa era inteligente, baseada em dados, está mal começando. E para encerrar nossa exploração, fica esta reflexão poderosa. A grande revolução não está em substituir a figura médica por uma tela. A sacada genial é elevar a cirurgia por meio de uma colaboração profunda. Quando a intuição, o toque e a empatia humana trabalham em total sincronia com algoritmos que leem milhares de variáveis em milissegundos, a gente redefine o que significa salvar vidas. Fica aí o nosso convite para acompanharmos de camarote essas transformações incríveis. Até a próxima!